galáxias, estrelas, grandes planetas. Quando falamos sobre o universo, sempre pensamos em objetos gigantescos. Entretanto, mesmo o maior dos astros e suas atividades estão intimamente ligados a outro universo igualmente intrigante, o universo das partículas. Olá! Você já deve ter se perguntado do que é feito o nosso universo. Será que a Terra é feita da mesma coisa do que são feitas as estrelas? Quantas coisas fundamentais, quantos elementos existem, a partir dos quais são formados essa mesa, o seu corpo, os planetas, as estrelas, as galáxias? Para saber um pouco mais sobre isso, nós fomos falar com a professora Marina Nielsen, do Instituto de Física da USP. Oi, professores, eu sou a Marina e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a constituição do universo. Do que é feito o universo? Essa é uma pergunta que qualquer ser pensante, eu acho que já se fez pelo menos uma vez na vida. E a gente tem informações históricas de que desde o século IV a.C., as pessoas já pensavam sobre isso. E pensavam sobre isso de uma forma bastante filosófica na realidade. Que é que se você pegar uma coisa como esta, por exemplo, e começar a dividir, você corta na metade, pega a metade, corta na metade e continua dividindo. É natural que você não pode chegar em nada, que você dividiu tanto que não sobrou nada. Claro, a gente tem essa sensação de que você vai poder dividir até uma coisa que você não divide mais. Essa coisa seria, então, a partícula elementar. A outra pergunta que vem imediatamente é uma só a partícula elementar? São mais que uma? Quantos são os elementos elementares? Quantos são as coisas do que tudo no universo é feito? E por que eu posso dividir e depois posso pôr junto? Ou seja, o que faz com que elas fiquem juntas ou se separem? Que é a mesma coisa de perguntar qual é a interação que existe entre essas partículas. Nós sabemos que o Demócrito, que era um grego que vivia no século IV a.C., já se fazia essas perguntas. Ele conseguiu resolver o problema para ele, pelo menos. E para ele, as coisas elementares eram 4, terra, água, ar e fogo. E o que mantinha elas juntas ou separadas, que é a interação, era ou amor ou ódio. Então, se as coisas se amam, elas ficam juntas. Se elas se odeiam, elas se separam. O fogo, por exemplo, era uma coisa que sempre se separava. Então, a interação do fogo com o resto sempre era de ódio. Agora, se você põe terra na água, elas se juntam. Então, a interação entre a terra e a água era de amor. Então aí ficou tudo bem estabelecido e as pessoas poderiam ficar tranquilamente e saber que todo o universo então é feito de terra, água, ar e fogo. Estaria ótimo se a gente ficasse por aí, porque estava tudo resolvido, só 4 elementos, 2 interações e tudo poderia ser feito a partir disso. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que terra não é um elemento, são vários elementos na terra. Mesma coisa para ar, fogo é queima de oxigênio. Então, essas coisas não são elementares. Teve muito estudo, muita pesquisa, muita experiência feita, essa coisa evoluiu muito. E a outra classificação histórica que a gente tem dos elementos foi feita por Mendeleev no fim do século XIX, que é a tabela periódica. O Mendeleev classificou todos aqueles elementos que até hoje a gente conhece como átomos, em termos das interações químicas que eles sofriam. O átomo é a palavra que vem do grego e quer dizer indivisível. Então, naquela época, se acreditava que os átomos eram indivisíveis. A gente sabe hoje que não é assim. A gente sabe que os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons.
Os prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo e os elétrons em torno dele. Essa imagem, que é uma imagem planetária do átomo, foi proposta por Rutherford, através de experiências que ele fez de bombardeamento de uma chapa de ouro com partículas alfa. Então é claro que o átomo não é uma coisa elementar, é uma coisa que tem constituintes, os elétrons e o núcleo, e dentro do núcleo os prótons e os nêutrons. Qual é a interação aí no caso? O elétron tem uma interação elétrica com o núcleo. Então essa é a interação que faz com que o elétron fique ligado no átomo. E dentro do núcleo? Dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons. A interação aí é gravitacional e elétrica. Mas a interação elétrica entre os prótons é de repulsão. Então a pergunta que se coloca é: como é que pode o núcleo ficar ligado? E então, o que é que mantém o núcleo coeso? O que é que faz prótons ficarem próximos um do outro no núcleo, dentro do núcleo, e vence essa repulsão que existe, a repulsão coulombiana entre eles? Isso é o que a gente chama hoje da interação nuclear forte. Além da interação repulsiva coulombiana, existe uma outra interação que é uma interação atrativa, que é essa interação nuclear. Então vocês podem imaginar que isso seria mais ou menos como uma mola que vocês comprimem. Então se você soltar, a mola obviamente vai abrir. Mas se você pegar e amarrar essa mola, ela pode ficar ali, apesar de ter uma força de repulsão, né, que ela gostaria de se expandir, mas tem essa outra que você amarrou e que é mais forte do que a repulsão. É basicamente isso que acontece dentro do núcleo. Existe essa repulsão entre os prótons, mas existe essa atração devido à interação nuclear forte. Então vocês veem que agora nós estamos numa situação em que nós teríamos 3 partículas elementares, os prótons, nêutrons e elétrons, e 2 interações, ou 3. A interação elétrica, a interação nuclear forte e a interação gravitacional, que a gente já conhecia e não tem nada a ver com essa parte da matéria que nós estamos falando agora. Isso estaria perfeito, ótimo, tudo em paz de novo. Mas, novamente, a história não é só essa, os laboratórios foram se desenvolvendo muito, experiências com energias cada vez mais altas foram sendo desenvolvidas em laboratórios como esse agora, que vocês já devem ter ouvido falar no CERN, que é o LHC. Então, são experimentos enormes que vão investigando o interior da matéria. E nessas experiências se descobriu que os prótons e nêutrons também não são partículas elementares. Eles são constituídos de outras partículas que nós chamamos de quarks. Então, as coisas elementares que nós acreditamos hoje são os quarks, que são os constituintes dos prótons e dos nêutrons, e partículas do tipo do elétron, que nós chamamos de leptons. Então, 2 classes de partículas elementares, os quarks e os leptons. Os quarks e os leptons. Quantos são os quarks? Quantos são os leptons? Na época em que essa teoria dos quarks foi proposta, que foi no meio da década de 60, era necessário apenas 3 tipos de quarks para explicar todas as partículas que se conhecia. Só que nessa mesma época existiam 4 tipos de leptons. Então ficou-se com uma situação muito desconfortável. 3 tipos de partículas de um lado e 4 tipos de partículas de outro. Isso é muito desconfortável para um físico, porque o físico adora simetria. Nós gostamos de ver as coisas sempre simétricas. Então o ideal seria que a gente tivesse 4 tipos de quarks e 4 tipos de leptons. E de fato, os físicos dessa época chegaram até a propor, falaram assim, olha, deve existir esse outro tipo de quark. E eu gosto até de fazer uma brincadeira, porque eu sou uma pesquisadora teórica, então eu gosto de dizer que nessa época os teóricos que estavam propondo a existência dessa outra partícula olharam para os experimentais e falaram assim, experimentais, procurem o 4º quark. E lá foram os experimentais procurar e, de fato, em 74, o 4º quark foi descoberto. Os quarks, esses 4, a gente chama eles de up,
down, estranho e charme. Então esse quarto quark foi o quark charmoso que apareceu para fazer com que a teoria ficasse exatamente simétrica. 4 quarks, 4 leptons. Os leptons são o elétron, o neutrino do elétron, tem aí outro parceiro do elétron que é o míon e o neutrino do míon. Todo mundo feliz, 4 quarks, 4 leptons, todo mundo realizado. Só que um ano depois da descoberta desse quarto quark, foi descoberto um outro lepton, que é o tau. E, obviamente, quando um lepton é descoberto, o neutrino dele vem junto. Eles aparecem sempre aos pares. E isso só foi uma indicação que mais 2 quarks deviam ser descobertos. E, de fato, eles foram. O último dos quarks que foi descoberto em 95. Então, isso é uma coisa bastante recente em termos da evolução dessa história. Então, o que nós acreditamos como sendo as partículas elementares são o que a gente chama de quarks e leptons. Nós temos 6 tipos de quarks, 6 tipos de leptons. A única coisa diferente entre os quarks e os leptons é que os quarks possuem uma propriedade diferente dos elétrons, além da carga elétrica, que é o que nós físicos chamamos de carga de cor. Não é cor de verdade, é só um nome que foi dado para poder fazer uma associação com as cores. Que a gente sabe que a partir de 3 cores elementares podemos fazer o branco, que seria coisa neutra. E no caso dos quarks também, eu preciso de 3 quarks para fazer a coisa neutra nessa nova carga, que é a carga de cor. Os prótons e nêutrons são constituídos de 3 quarks, cada um de uma cor, de tal forma que os prótons e nêutrons não possuem essa nova propriedade. É por isso que os quarks são partículas tão difíceis de ser observadas. Na realidade, não existe uma observação direta, porque não existem quarks livres na natureza. Todas as observações que a gente tem são parecidas com a experiência de Rutherford. Você joga partículas dentro do próton e você vê que algumas voltam. Isso significa que elas bateram em alguma coisa dura ali dentro. Essas coisas são os quarks.